Oi, gente, aqui é a Mar e hoje eu tô vindo para falar com vocês sobre o desafio literário que eu fiquei de fazer o ano passado. E aí, será que deu certo? É, já vou de cara falando que não deu certo. Não, em termos, vou explicar para vocês tudo o que aconteceu. Então, se você assistiu o vídeo sobre minha mudança, deve saber que em outubro eu tive um probleminha e foi aí que o meu desafio não deu certo. Para quem não sabe que desafio é esse, eu vou deixar o link aqui. É aqui? Acho que é aqui mesmo. Para que vocês possam assistir e ver direitinho tudo que eu tinha falado, né, em relação a esse desafio. Mas vou dar uma pincelada aqui para que vocês saibam. Eu tinha me desafiado a ler 5 livros até dezembro do ano passado. Então começou em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E eu tinha também me desafiado a ler livros diferentes, assim, não aquele livro que me agrada ou técnico, né? Que eu leio muito sobre empreendedorismo, sobre encadenação, sobre marketing, essas coisas eu leio bastante. Eu queria sair desse meio aí, dessa zona de conforto e ler algo diferente. Então eu me desafiei com alguns temas dentro desse desafio dos 5 livros até dezembro, que seria aproximadamente um livro por mês, né? Então vamos lá, eu vou falar aqui para vocês os livros que eu tinha escolhido. Então seria um livro de um personagem que eu admiro, que eu escolhi o cão dos Baskerville do Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes é meu personagem favorito, né? Aí um livro de um autor que eu nunca li. Eu tinha escolhido o livro Sobre a Escrita do Stephen King. Eu nunca li o Stephen King. Eu assisto todos os filmes inspirados nas obras dele, mas eu nunca tinha lido o livro dele, né? E eu não queria um livro com base não, mas um livro relacionado aos filmes e tal. Eu queria algo diferente dele, eu queria conhecer Stephen King, né? Stephen King. Então eu tinha escolhido o livro sobre a escrita, onde ele fala a rotina dele, né, o diário dele de escrita, ele conta tudo como ele trabalha. Então eu queria ler esse livro, então eu coloquei aqui. Um livro nacional. Para quem me conhece sabe que eu tenho uma dificuldade enorme em consumir produtos nacionais. Nossa, Mar, falei, eu tenho. Eu tenho porque tudo bem que faz parte da cultura da maioria aí, né, das pessoas, não faz parte da minha realidade, mas eu acho desnecessário palavrões. Eu acho, sabe? É, para quem já assistiu o filme Bollywood e filmes doramas, filmes de alguns outros países, vai perceber que não existe palavrão. E são histórias maravilhosas, tá? Então eu tenho uma dificuldade. Também acho muito apelativo quando são filmes, séries, eu acho muito apelativo cenas de sexo. Eu não sei, porque também esses outros países não tem. Então, eu acho desnecessário. Enfim, então eu tenho uma dificuldade muito grande em ler livros ou consumir cultura nacional, com exceção de alguma da música, né, que tem os estilos que eu gosto, os cantores, enfim, que eu gosto, mas conteúdo cultural nesse sentido de livros, séries, filmes, eu tenho uma grande dificuldade, então, para o desafio para mim, realmente um livro nacional era complicado, mas eu me desafiei e eu escolhi o livro O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Aí teria um livro, série ou trilogia. Eu peguei o livro sério Resgate do Tigre, que eu já tinha começado a ler e eu queria terminar.
E o quinto livro era de uma protagonista feminina forte. E eu escolhi o livro Eu Sou Malala. Bom, qual foi o resultado? Eu li O Cão dos Baskerville, do Sherlock Holmes, que é meu herói, meu personagem, né, preferido. E amei. Amei, dei risada. Gente, por que eu dei risada? Sendo que é um livro, né, de investigação, Sherlock Holmes, o detetive. Por quê? O Sherlock, para mim, assim como o Robert Downey Jr. nasceu para ser o Tony Stark, Homem de Ferro, para mim, o Benedict Cumberbatch nasceu para ser o Sherlock. Porque, para quem não sabe, o Benedict, ele é o ator, né, faz o papel de Sherlock na série Sherlock. E então eu li o livro visualizando ele, né, em todo momento ali como Sherlock. E Sherlock Holmes, ele tem umas pegadas engraçadas, né? Se você assistir ou ler sobre ele, né? Os filmes, as séries sobre ele, você vai dar risada, porque ele tem um sarcasmo assim muito inglês e você quando pega, eu dou gargalhadas, né? E as filme, ó, série, já embololei tudo. E o livro teve uma pegada assim, né? Então, como eu visualizava o Benedict, então eu olhava e falava, gente, e ria, imaginando a cena. Então eu amei, foi o meu primeiro livro. Foi o primeiro? E agora? Ixi, agora eu confundi. Vai ter que olhar lá no Instagram, porque eu fui colocando os livros que eu tinha lido. Ai, agora eu não lembro se ele foi o primeiro. Acho que ele foi o segundo livro que eu li. Eu acho que Sherlock foi o segundo livro que eu li. O primeiro livro que eu li foi o Desafio Real, que foi o Nacional. Eu li o Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. O que fala desse livro, gente? Eu nem gosto de falar muito, porque sempre que eu lembro desse livro eu me emociono. Sempre, sempre, sempre. Foi uma experiência maravilhosa. Eu não deveria ter escolhido um livro melhor do que esse para ler, porque realmente não tem nada apelativo. É tudo consequência mesmo na história, não é algo apelativo. Não tem os palavrões de forma apelativa, não tem o sexo de forma apelativa. Natural. E eu amei. Que experiência, gente. A escrita dela em versos, então, super diferente. Foi assim, um desafio geral, geral. O estilo da escrita dela, a estrutura, né, do livro, a história. Olha, foi uma experiência sensacional ler o livro dela. Parece que é o primeiro livro dela. Olha, tudo assim, né, para deixar marcado mesmo. E também foi um livro que eu coloquei lá na minha linha do tempo, lá no Instagram. E eu comentei e marquei ela na postagem. Mas para assim, eu não, como eu falei num vídeo aí atrás, eu não sei puxar saco de ninguém, tá? Eu não sei ficar tecendo elogios e nhe com as pessoas. É a minha natureza, não é que eu seja uma pessoa. Quando eu elogio, tá? Mas porque eu gosto, não por puxar saquismo. E eu fiz o arroba em relação, marquei a Aline Bay lá porque eu queria que vocês vissem e conhecessem o trabalho dela, né? E ela viu minha postagem e deixou um coraçãozinho, quer dizer, curtiu. Eu amei. Eu falei, nossa, que acessível. Mas não foi para ela me ver, entendeu? Foi realmente para que vocês fossem conhecer o trabalho dela. Ou se procurassem, né, o livro e tal, enfim. E eles vão estar, todos os livros vão estar linkados aí, tá? No box de descrição, para caso vocês queiram adquirir pela Amazon.
né? Como eu sou associada, parceira da Amazon, então eu ganho uma comissão caso vocês comprem, adquirem os livros, tá? Lembrando que esses livros que eu li são tudo e-books. Eu já há muitos anos eu não compro livros físicos, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui são livros, são e-books que eu li no meu celular. Esse celular que eu tô usando como microfone agora, porque ele é maior e tem uma tela maiorzinha, então eu costumo ler nele. E eu amo a opção do e-book porque você acaba tendo um monte de livros dentro do seu celular ou do Kindle, né, que é o dispositivo para você ler, ou um tablet, até mesmo no desktop você consegue ler os livros, porque a Amazon eles têm o Kindle para desktop. Então, é uma forma de você ter vários livros que não ocupa espaço, porque ele fica na nuvem. Ele só é baixado no seu celular, no seu dispositivo, caso você vá ler. Então, toda vez que você clicar, ele já está lá. Mas se você passar um tempo sem abrir aquele arquivo, aquele livro, aquele book, ele volta para a nuvem. Então, você pode ter vários livros e não ocupa nenhum espaço, né? Então, todos os livros que eu vou citar são e-books, porém, aí no box de informação da descrição do vídeo, você vai ter acesso às duas, né? Aos dois tipos, e-book e físico, tá? Bom, então eu li o peso do pássaro morto, que é sensacional. Me emocionei muito. O desfecho da história é no bairro que eu morei em São Paulo, que é o Perdizes. E a casa que ela descreveu parecia uma casa que eu tinha visto quando criança, que era de uma vizinha que minha mãe costumava visitar. Então eu meio que me transportei para aquela época, sabe? Então, por isso que além da história, eu me emocionei muito com esse livro. Se vocês quiserem, eu faço a resenha depois dele, tá? Todos os livros, se vocês quiserem que eu faça a resenha, é só me dar um toque, tá bom? O terceiro livro que eu comecei a ler em outubro, esse eu não me confundi, porque realmente foi marcante, foi Eu Sou Malala. Esse livro, eu vou ser bem sincera com vocês, eu parei na metade dele. Eu já tinha assistido o documentário e depois eu me arrependi porque eu já tinha visto o documentário, então ler o livro para mim, eu não tenho essa coisa de que, eu vou ler o livro e vou assistir a série, vou ler o livro e vou assistir o filme, vou ler o livro e vou ver o documentário. Eu não consigo achar legal. Depois que eu me toquei que eu tinha assistido o documentário, eu falei, putz, devia ter escolhido outra personagem, né? Que eu tenho hoje, eu tenho o livro aqui, o e-book da Michelle Obama. Eu deveria ter pego dela, né? Porque agora eu peguei o da Malala, já assisti, já comecei a perder o ritmo. Quando aconteceu lá a ameaça de assalto em casa, tal, né? Aí eu desisti de todo o desafio. Quando foi em novembro, finalzinho de novembro, eu peguei os dois livros para ler ao mesmo tempo, que foi O Resgate do Tigre e Sobre a Escrita do Stephen King. Comecei os dois ao mesmo tempo, porque eu também não tenho essa noia de ler dois livros, desde que sejam diferentes, né? Para não confundir. Como eram bem diferentes, eu falei, vou ler os dois. Um eu queria terminar e o outro, né? Que eu tava começando. Mas não consegui, gente. Realmente a época não foi propícia, não tinha cabeça, não tinha estrutura psicológica para ler livro, eu não me concentrava, eu mudava para um, mudava para outro, eu não conseguia me concentrar. Então, assim, meu desafio não deu certo. Mas, para o segundo semestre eu farei um novo desafio, sim. Espero estar levando ele a fim. Gente,
todo sábado eu pretendo trazer um vídeo voltado para o entretenimento, para a cultura, para a gente dar uma relaxada. Então, a partir deste vídeo, eu vou trazer para vocês também, não vai ser todo sábado, tá? Eu vou revezar. Eu vou trazer para vocês dicas de livros que eu estou lendo ou que eu pretendo ler, tá? Não serei uma booktuber, longe de mim, mas eu trarei como dicas para vocês. Bom, e para quem me segue nas redes sociais, então eu pretendo postar também as promoções da Amazon, tá? Então, se eu achar um livro bacana, que tiver no preço bacana, eu venho nas redes sociais e posto para que vocês possam estar lá adquirindo o livro para estar lendo, tá? Confesso que vão ser mais e-books, porque é o que eu tenho mais acesso, né? Que eu busco mais. Inclusive, hoje, né? Eu tô gravando numa quinta-feira. Acredito que sábado, né? Hoje que vocês estão assistindo. Hoje, sábado, quinta. Entenderam? Vocês vão ter acesso a uma promoção no Kindle Limited com mais de 1 milhão de livros gratuitos, que é tipo uma campanha, um apoio que a Amazon está disponibilizando nesse período aí que a gente está nesse caos e que as pessoas às vezes gostam de se dedicar à leitura, dar uma espairecida, esvaziar a mente com uma boa leitura é o legal. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês darem um pulo lá na Amazon e ver as promoções lá, os exemplares, né? As edições que estão gratuitas. Tem muita coisa boa, gente, mas muita. Qual é a diferença, do gratuito para o Kindle Limited? O Kindle Limited, ele é um plano da Amazon que você paga R$19,90 por mês, vou deixar o link aí embaixo para vocês, e que vocês terão acesso aos livros gratuitamente. Só que pelo Kindle Limited, o livro fica com você, mas ele é emprestado, tá? Ele pode sair da sua estante a qualquer momento. Apesar que eu tenho livros com mais de 1 ano na minha estante emprestado e não pegaram, não. Mas, né, pode ser que saia do catálogo, enfim. No caso do gratuito, então veja bem, Kindle Unlimited é emprestado. O gratuito você compra por R$0, tá? Você tem que clicar lá no botãozinho, mesmo que ele seja do Kindle Unlimited, você tem que clicar no botãozinho, clique compra, clique rápido, uma coisa assim. Compre rápido, clique rápido, compre rápido, uma coisa assim. Você clica nesse botão e ele vai para sua estante, ou seja, para sua nuvem lá do Kindle, para que você tenha ele a qualquer momento, tá? O Kindle Limited, você tem um limite de 10 livros emprestados. Se você quiser pegar além dele, você tem que devolver um dos 10 que você já pegou, tá? Então, basicamente, essa é a diferença. O Kindle Limited, o plano, você pega emprestado, e o compre gratuito, ele fica na sua nuvem, lá na sua estante do Kindle, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da notícia do desafio. Como eu falei, no segundo semestre nós teremos outro desafio. Se você quiser participar, já fique esperto, já dá alguma ideia, sugestão de livros que vocês gostariam de ler. Quem sabe eu me interesse por algum deles e a gente lê junto. E também eu vou estar trazendo sempre aqui e nas redes sociais a indicação de algum livro que tiver em promoção ou que eu queira ler, ou que esteja lendo e que acho legal vocês também dar uma olhada, tá bom? Então eu fico por aqui. Beijo aqui, das mil. Tchau!